Você é a favor que as crianças aprendam religião nas escolas? Ou que a religião seja ensinada nas escolas? Eu, que sou quase um ateu, sou a favor. Mas vamos separar as coisas. Uma coisa é fé, a outra coisa é religião. A fé me parece ser algo inerente ao ser humano. Sempre esteve presente com ele. Já as religiões mudam com o tempo, mudam com a localidade, com a cultura, com os costumes. E como tudo isso começou? Eu acredito que a fé, que é para mim um sentimento inerente ao ser humano, começou no instante que diferenciou os humanos dos outros animais, lá na pré-história. Foi exatamente naquele momento que ele olhou para o sol, que ele olhou para a lua, as estrelas, viu raios, ouviu trovões, sentiu o vento, molhou-se da chuva, cruzou rios e banhou-se no mar. Em tudo que vira, pressentiu ali a existência de um mistério, a qual ele estava profundamente ligado. E a sua jornada então começou. E aí ele se tornou um caminhante. As religiões sempre foram motivos de grandes guerras durante toda a existência da humanidade. Muitos morreram em nome do seu Deus. Qualquer que seja a religião, não só o cristianismo, não só o budismo, não só o judaísmo. Muitas outras religiões, inclusive tribais, matavam em nome de um Deus, inexistente ou não, mas foram feitos sacrifícios a eles. Quando eu digo que as crianças devem ser educadas conhecendo religião, eu não digo que devemos ensinar fé para as crianças, nem tampouco induzi-las a seguir este ou aquele mandamento, esta ou aquela religião. O que nós devemos dar às crianças como direito delas para uma futura escolha é exatamente conhecer todas as 36 religiões, ou pouco mais, que existem no mundo. Ter o conhecimento de como elas nasceram, onde são praticadas e sobre quais condições sociais elas nasceram, emergiram e se cristalizaram. As crianças devem conhecer esse leque de religiões sem interferirmos na sua futura escolha de fé. Ela vai conhecer todas as possibilidades de se acreditar em Deus. E isso, eu tenho certeza, as tornará muito mais tolerantes com os demais. Então, evitar dar aulas de religião ou ensinar religião é uma bobagem. O que não podemos é ensinar uma pessoa a ter fé num Deus, ou ter fé numa religião, ou seguir uma religião ou outra religião. Nós devemos dar um leque de conhecimentos sociais, religiosos, para que no futuro ela tenha certeza qual Deus ela vai seguir. É preciso também aprendermos a distinguir que não existe só o crente, né, aquele que acredita, e o ateu. Mesmo nessa gama entre o ateu e o crente, existem diversas formas de se acreditar em Deus, certo? Você pode ser um panteísta, você pode ser um teísta, você pode ser um deísta, você pode ser um agnóstico. Cada uma dessas categorias insere-se uma forma de enxergar Deus. O ateu, digamos, seria aquele que não acredita em nenhum tipo de Deus. Já o deísta acredita que Deus criou um universo, essa força criadora criou um universo de coisas e suas leis, e a partir de então ele não interfere. Não existe um Deus intervencionista que diz, meu Deus, me ajuda nisso, e ele vem, tchim, e ajuda. Ninguém está falando de Harry Potter, nem de varinha mágica. Nós estamos falando de um universo de coisas que se apresentam, principalmente nos dias de hoje, quando a ciência, a astronomia se desenvolveu tanto, quando temos aí o Hubble, agora o James Webb, que são telescópios que estão nos dando outra visão do universo, do cosmos. Então eu acho mais do que necessário que todas as religiões
façam um upgrade nos seus conceitos, porque é impossível continuar acreditando em Adão e Eva, em que a pedra vira isso, que o machado desce daquilo, porque hoje já temos um imenso conhecimento sobre como as leis naturais e, portanto, para alguns, as leis divinas se manifestam. Então é necessário termos agora um outro olhar sobre a religião que se insira também os conhecimentos modernos da ciência. E vou dizer, a ciência não é aquela ideia que muitos crentes têm de que a ciência é algo contra Deus, a ciência nega Deus, a ciência... Não é nada disso, gente. A ciência apenas comprova a voz de Deus, a criação de Deus, se você quiser assim acreditar. Então, se existe um mundo, se existe um universo, ele se manifesta e ele age, ele obedece leis que já foram criadas. Se essas leis foram criadas por um Deus, ou se elas se manifestaram de uma outra forma, ninguém tem esse conhecimento suficientemente grande, além da fé. E o que é a fé? A fé é isso, é acreditar em algo que não é preciso de provas, nem de explicações, apenas se acredita. E nessa virada de século, quando toda a tecnologia se apresentou muito mais democrática, a ciência se democratizou, o conhecimento veio pela internet, então hoje nós temos possibilidade de fazer uma reanálise da nossa fé. E essa reanálise, esse conhecimento ampliado, deve ser conduzido às escolas, não em forma de doutrina, mas em forma de conhecimento sociológico, antropológico, científico, para que nós não fabriquemos uma próxima geração de humanos completamente destituído do respeito ao outro, sem tolerância alguma. Nós precisamos encerrar o período onde a crença, onde as religiões são instrumentos de dominação, são instrumentos de comercialização e são instrumentos de fabricação de guerras. Então, mais do que nunca, a verdade da ciência deve fortalecer a fé. Mas agora uma fé não cega, não uma fé dogmática, mas uma fé embasada em muitos conhecimentos científicos que, para quem quer acreditar, a ciência vem fortalecer essa visão. Nós temos inúmeros cientistas que acreditam em Deus, ou pelo menos têm a sua fé, e se não seria assim, qualquer cientista tem que ser ateu. Não, não é nada disso, até porque não existe um limite onde a ciência pode dizer, a partir daqui nós conhecemos tudo, e então não existe. Não é, entendeu? Buraco negro é uma coisa que a gente só fotografou este ano. Então, sempre existiu, estava lá, presente no universo. Neste século, chegou-se a cogitar matematicamente a possibilidade dele existir, mas ninguém sabia que ele existia. E agora até fotos nós temos. Então, a cada dia que passa, a cada momento que a espécie humana evolui, amplia-se o conhecimento. E a fé deve ser atualizada, a fé deve ser embasada por novos elementos. Senão, nós vamos continuar fazendo sacrifícios como tribos antigos faziam, oferecendo a um Deus imaginário. Hoje não se mata dessa forma de sacrifício, mas se sacrifica mentalmente, se sacrifica pela opressão, se sacrifica pela economia, tudo em nome de Deus, entendeu? E inclusive se rejeita o seu irmão, se rejeita o seu próximo em nome de Deus. Então, mais do que nunca, é preciso ampliar o conhecimento, principalmente das crianças, porque aqueles que nasceram sobre a égide do medo, porque assim, religião o que é? Deus e o medo. Não desobedeça a Deus porque você será castigado. Não desobedeça a Deus porque tu está servindo ao demônio. Então, a religião se impõe pelo medo. Poucas religiões induzem a fé pelo amor pleno, por sentir
a criação divina do universo. Muito mais se fala num livro e se aponta nesse livro onde você será castigado, onde você deve obedecer, a quem você deve pagar 10%, 15%, a sua dádiva. Quer dizer, virou um comércio do templo. Então, mais do que nunca, vamos educar as crianças conhecendo todas as religiões, sem induzi-las a seguir nenhuma. Então, essa é uma visão que eu acredito que tem que ser discutido, porque se diz, política e religião não se discute. Mentira, mentira. Política tem que ser discutido, religião tem que ser discutido, tem que ser ampliado a visão, por mais que isso doa, é esse o antídoto que nós precisamos para aumentar a tolerância no mundo e entre as pessoas. E já que você chegou até aqui, dê aquele like, contribua com o nosso canal, está aqui em cima o Pix. Venha conosco, nos siga todas as semanas. Nós estaremos aqui para bater esse papo aberto com você. O caminhante segue o seu caminho. Tchau!